Imagine isto. Você está no aeroporto, avançando lentamente pela fila interminável de passageiros. Sapatos fora, laptop em uma bandeja, aquele momento constrangedor em que finge não parecer culpado, mesmo sem ter feito nada de errado. O detector de metais une, a esteira engole sua bagagem e um agente da TSA com aquele olhar de "não me teste" acena para você seguir em frente. Tudo parece tão rotineiro, até que você começa a se perguntar: o que realmente está acontecendo atrás daquelas paredes de vidro? Por que alguns passageiros são sempre aleatoriamente selecionados, enquanto outros passam ilesos? Qual é o mistério por trás daqueles rabiscos enigmáticos no seu cartão de embarque? E, prepare-se, e se as mesmas pessoas encarregadas de protegê-lo de ameaças forem as que às vezes as criam? No Aeroporto Internacional de Miami, câmeras da NBC revelaram algo chocante. Agentes da TSA literalmente ajudando a si mesmos com os pertences dos passageiros. Dinheiro, eletrônicos, até joias. Como crianças em uma loja de doces. E esse escândalo mal arranhou a superfície. Porque a verdade é que a TSA não é tão poderosa, tão consistente ou tão honesta quanto fazem você acreditar. Existem brechas, regras flexíveis e pequenos segredos sujos que a maioria dos viajantes nunca percebe, até que seja tarde demais. Então, aperte o cinto. Hoje, vamos revelar 15 segredos da TSA que eles esperam que você nunca descubra. De códigos escondidos no seu cartão de embarque a regras de triagem inconsistentes e os escândalos silenciosos enterrados na burocracia. Depois de ver até onde isso vai, você nunca mais olhará para a segurança do aeroporto da mesma forma. Número 1. O poder que eles, na verdade, não têm. Vamos deixar uma coisa clara. Os agentes da TSA podem agir como se mandassem no aeroporto, mas eles não são policiais. Eles não podem prendê-lo, não podem confiscar seu passaporte e, com certeza, não podem exigir a senha do seu celular só porque tem um mau pressentimento. A maioria dos passageiros não faz ideia de quão limitada é, na verdade, a autoridade da TSA. Sim, eles podem verificar seu cartão de embarque, inspecionar sua bagagem e mandá-lo passar pelo scanner com aquele olhar de quem sabe tudo. Mas no momento em que acreditam que você violou alguma lei, adivinhe, eles têm que chamar a polícia de verdade. O poder da TSA termina exatamente onde começa a jurisdição das forças policiais. Isso significa que se um agente insistir para que você desbloqueie seu telefone ou entregue arquivos pessoais, você tem o direito de dizer: não, isso não é obrigatório. Eles também não podem tocar no seu passaporte. Ele permanece com você o tempo todo. E aqui vai um truque de ouro que viajantes experientes usam quando uma inspeção começa a parecer um interrogatório. Pergunte calmamente: isso é uma exigência ou apenas um pedido? Você vai se surpreender com a rapidez com que o tom muda assim que percebem que você conhece seus direitos. Mas isso vai além de papéis e burocracia. Alguns viajantes já enfrentaram agentes excessivamente zelosos que ultrapassaram os limites durante revistas físicas, aplicando força excessiva, ignorando condições médicas ou desdenhando reclamações com frieza. Por lei, os oficiais da TSA devem acomodar passageiros com dor ou deficiências. Uma mulher com uma condição abdominal crônica avisou a agente que uma pressão forte causaria dor intensa. Antes que ela terminasse, um supervisor homem gritou: "Ela vai usar a pressão que achar necessária." A resposta dela? Calma, mas afiada como uma lâmina. Não, ela não vai. Ela não tem permissão para me ferir. O resultado?
silêncio e uma revista muito mais gentil. Você tem muito mais direitos do que eles querem que você acredite. E no momento em que você os conhece, você deixa de ser um alvo fácil. Número 2. Roleta de aeroporto. Quando as regras mudam no meio do voo. Aqui vai a verdade que a TSA não anuncia. As regras deles não são gravadas em pedra. Elas mudam, se dobram e às vezes desaparecem completamente dependendo do aeroporto, do nível de ameaça ou até do humor do agente que está na sua frente. A declaração oficial da TSA diz tudo. As medidas de segurança podem variar com base em avaliações de risco atuais. Tradução: o que é perfeitamente aceitável em Denver pode fazê-lo ser parado em Dallas. Aquele inocente pote de manteiga de amendoim que passou sem problemas no mês passado, de repente virou líquido e foi confiscado hoje. Não é pessoal. Nem é incompetência. É parte do sistema. Imprevisibilidade por design. A ideia é manter os maus elementos em dúvida, mas para os viajantes comuns, isso parece um jogo de azar. Você rola os dados toda vez que entra na segurança, nunca sabendo ao certo qual manual de regras estão usando hoje. Um aeroporto pode deixar seus eletrônicos passarem. Outro exige que você desempacote cada carregador, câmera e bateria sobressalente como se estivesse desarmando uma bomba. E essa inconsistência é intencional. Os agentes recebem ampla liberdade para ajustar os procedimentos conforme necessário. Parece responsável, até você perceber que, conforme necessário, pode significar qualquer coisa. Desde um palpite aleatório até o mau humor de um supervisor sem café. Então, da próxima vez que um agente da TSA pará-lo por algo que passou por 3 aeroportos seguidos, não assuma que é um erro. Assuma que é terça-feira. Porque, no mundo da segurança aeroportuária, a lógica cede lugar ao controle. Um viajante resumiu perfeitamente. É como jogar roleta de aeroporto. Você nunca sabe quando a câmara está carregada. Número 3. Você está sendo observado e julgado muito antes do scanner. Acha que os agentes da TSA só se preocupam com o que está dentro da sua bagagem? Pense de novo. Você está sob observação desde o momento em que entra na fila. Cada movimento, cada olhar, cada gota de suor, eles são treinados para interpretar tudo. Isso se chama SPOT. Screening Passengers by Observation Techniques. Triagem de passageiros por técnicas de observação. Um programa que ensina os agentes a analisar a linguagem corporal dos viajantes em busca de sinais de engano ou estresse. Parece inteligente na teoria, até você perceber o que isso realmente significa. O estudante nervoso correndo para o voo, o pai tentando equilibrar filhos e passaportes, ou até o idoso que perdeu os óculos. Qualquer um deles pode ser marcado como suspeito. E isso acontece rápido. Desviou o olhar cedo demais? Suspeito. Bateu o pé? Suspeito. Enxugou a testa na fila lotada? Suspeito. A ironia? Todo mundo fica ansioso nas filas de segurança. As máquinas apitando, as ordens ríspidas, o medo silencioso de atrasar os outros. É o suficiente para fazer qualquer pessoa parecer culpada. Uma mulher aprendeu isso da pior maneira. Voltando para a casa da Grécia, após se despedir do parceiro, estava emocionada, chorando, claramente sem representar ameaça. Ainda assim, a TSA retirou da fila para uma secondary screening, uma triagem secundária. Motivo? A tristeza dela se encaixava em um dos perfis do programa SPOT. Sofrimento emocional pode soar como alerta de tráfico humano
ou contrabando. Ela acabou sendo liberada, mas a mensagem foi clara. Seu humor pode te colocar na mira. Então, da próxima vez que estiver no aeroporto, lembre-se, o scanner não é a única coisa te lendo. Sorria, respire devagar e deixe o drama para o cinema. Porque na segurança do aeroporto, parecer humano demais pode fazer você parecer suspeito. Número 4. O código secreto no seu cartão de embarque. Você já entregou seu cartão de embarque centenas de vezes sem pensar muito nisso? O agente dá uma olhada, rabisca algo aleatório e acena para você seguir. Inofensivo, certo? Nem sempre. Aquele rabisco com marcador às vezes esconde uma mensagem silenciosa. Uma que decide se sua passagem pelo aeroporto será tranquila ou se vai se transformar em uma inspeção completa. Se você algum dia notar 4 pequenas letras impressas no seu cartão, SSSS, prepare-se. Isso significa Secondary Security Screening Selection, ou Seleção para Triagem de Segurança Secundária. Tradução: você foi marcado para uma inspeção extra. E extra, aqui, não significa um tapinha amigável no ombro. Significa revisão completa da bagagem, revista corporal detalhada e um bom atraso, enquanto a TSA lhe dedica toda a sua atenção. E aqui está o detalhe curioso: você nem saberá que foi selecionado. Vai caminhar em direção ao portão achando que está tudo bem, até ser parado de repente como um VIP, mas pelos motivos errados. Alguns viajantes passam por isso uma vez e nunca mais. Outros, misteriosamente, começam a ver as 4 letras em todas as viagens. Muitas vezes depois de fazer uma piada ou postar um comentário sarcástico online. Um passageiro em Denver International não resistiu à piada ao ver uma mulher tirar um gato da caixa de transporte. O que vocês vão fazer? Dar um CAT scan nele? Ele riu. A TSA não riu. Nos 3 voos seguintes, todos os cartões de embarque dele tinham as mesmas 4 letras. SSSS. Coincidência? Talvez. Mas no mundo da segurança aeroportuária, o humor raramente é recompensado. Então aqui vai um conselho inteligente antes de embarcar. Sempre dê uma olhada no seu cartão. Se vir SSSS, respire fundo. Seu voo acabou de ficar um pouco mais longo. Número 5. Quando os guardiões ultrapassam o limite. Gostamos de pensar nos agentes da TSA como os guardiões silenciosos dos céus. Profissionais, atentos e focados em manter nossa segurança. Mas o que acontece quando os próprios guardiões quebram as regras? Em 2019, investigadores descobriram algo digno de um filme ruim. Um grupo secreto no Facebook com mais de 18 mil funcionários da TSA. Muitos deles zombando e humilhando passageiros ativamente. Não eram apenas piadas, eram publicações cruéis, fotos e comentários que violavam todas as normas de profissionalismo. Milhares participaram. E quando o escândalo veio à tona, a maioria manteve o emprego. O público esperava responsabilidade, talvez uma limpeza interna completa. Mas, em vez disso, a agência minimizou o caso. As mesmas pessoas encarregadas de garantir dignidade e segurança transformaram os passageiros em piadas. E esse nem foi o primeiro rachado na confiança da TSA. Alguns anos antes, defensores da privacidade revelaram uma verdade ainda mais sombria. Aqueles scanners corporais instalados após o 11 de setembro, eles não estavam apenas detectando armas, mostravam tudo aos agentes, cada contorno, cada detalhe, cada centímetro. Era basicamente nudez digital.
Quando o público finalmente descobriu, a indignação explodiu. Em poucos meses, a TSA correu para implementar filtros de privacidade, substituindo as imagens visíveis por humanos por silhuetas genéricas. Mas o dano já estava feito. A ideia de estranhos verem seu corpo nu em nome da segurança destruiu a confiança em um instante. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Se esses escândalos ficaram sem punição por anos, o que mais passou despercebido? Porque quando uma agência construída sobre o sigilo sai do controle, a verdadeira ameaça passa a ser a transparência. Número 6. O problema dos furtos que ninguém comenta. Aqui vai um segredo da TSA que eles realmente não querem que você pense muito a respeito. Os furtos dentro dos postos de controle de segurança dos aeroportos são muito mais comuns do que eles jamais admitirão. Você já viu as placas "Relate bens perdidos ou danificados"? Parece tranquilizador, certo? Mas, uma vez que seus pertences desaparecem naquele abismo da esteira de raio-x, boa sorte em recuperá-los. Oficialmente, a TSA afirma que os passageiros podem abrir reclamações por itens roubados ou quebrados. Na prática, é um buraco negro burocrático. A maioria dos casos é negada, e os poucos aprovados se arrastam por meses, terminando com indenizações tão pequenas que soam como um insulto. Roubos cometidos por passageiros acontecem, claro, mas aqui está a verdade incômoda. Agentes da própria TSA já foram flagrados em plena ação. A NBC News divulgou imagens chocantes do Aeroporto Internacional de Miami, mostrando agentes colocando dinheiro, eletrônicos e joias nos próprios bolsos, retirados diretamente das malas dos viajantes. A CNN descobriu casos semelhantes em Orlando, JFK e LAX. Centenas de relatórios, incontáveis bens roubados. Um agente chegou a admitir ter roubado mais de $800 mil em objetos antes de ser pego. Pense nisso. Quase $1 milhão em bens furtados, pelas mesmas pessoas encarregadas de verificar suas malas para a sua segurança. Pior ainda, os cadeados aprovados pela TSA não são a proteção que você imagina. Se sua mala for aberta para inspeção, a agência deveria deixar um aviso impresso dentro. Mas inúmeros viajantes relatam itens desaparecidos sem bilhete, sem prova e sem responsabilidade. Então, se o cadeado continua intacto, mas seu relógio sumiu, quem será que mexeu? A verdade feia é que, uma vez que sua bagagem desaparece atrás daquela cortina de borracha, você perde o controle. A regra mais segura é simples. Se você não pode se dar ao luxo de perder, não despache. Leve objetos de valor na bagagem de mão, fotografe tudo e nunca presuma que o sistema te protege, porque às vezes é o próprio sistema que é o problema. Número 7. O mito das malas despachadas seguras. A maioria dos viajantes acredita que, uma vez que a bagagem desaparece na esteira, ela está em boas mãos. Mas isso é apenas uma ilusão reconfortante. A realidade, toda mala despachada é inspecionada e cerca de 5% delas são abertas manualmente. A TSA pode cortar o plástico protetor, quebrar seus cadeados e revirar seus pertences pessoais. Tudo em nome da segurança. É aqui que as coisas ficam nebulosas. Se a TSA abrir sua mala, eles são obrigados a deixar um aviso dentro. Mas viajantes em todo o país relatam um padrão perturbador: cadeados quebrados, itens desaparecidos e nenhum aviso. O que levanta uma pergunta inevitável: quem mais está mexendo nas suas coisas? A verdade
é que a cadeia de segurança nos aeroportos está longe de ser infalível. Depois que sua bagagem entra naquele labirinto de esteiras, scanners e compartimentos de carga, ela passa por várias mãos: TSA, manipuladores de bagagem e prestadores de serviço terceirizados. Um cenário perfeito para que algo acidentalmente desapareça sem que ninguém assuma a culpa. Um viajante aprendeu essa lição da pior maneira. Sua mala saiu da esteira parecendo ter enfrentado 12 rodadas com caminhão de carga. Equipamento fotográfico sumiu. Laptop quebrado. E quando ele abriu uma reclamação, meses de silêncio. A resposta da TSA veio, enfim. Uma carta sugerindo que ele não podia provar que o dano correu sob a custódia deles. Quer se proteger? Comece com medidas simples. Use um cadeado aprovado pela TSA. Assim, pelo menos, eles podem abrir sem precisar cortar. Tire fotos da mala antes de despachar. E, mais importante, nunca coloque objetos de valor, remédios ou eletrônicos na bagagem despachada. Nunca. Porque, depois que sua mala desaparece atrás daquela parede, ela não está apenas fora da sua vista, está fora do seu controle. E, nesse ponto, confiar no sistema pode se tornar um dos erros mais caros que você já cometeu. Número 8. A zona do caos, onde as coisas desaparecem sem deixar rastro. Acha que o perigo termina quando você passa pelo scanner? Pense de novo. A própria fila de segurança é um dos lugares mais fáceis para perder seus pertences, ou vê-los sumir discretamente, sem perceber até ser tarde demais. Imagine a cena. Bandejas deslizando pela esteira, sapatos, cintos, laptops, celulares, dezenas de pessoas pegando tudo ao mesmo tempo. Num segundo, você está concentrado em recolher suas coisas. No seguinte, seu relógio inteligente ou carteira desapareceu. Você se vira, mas a esteira já engoliu a próxima leva de pertences. Sem câmeras apontando para aquele ponto exato, sem agente prestando atenção, sem provas. Mesmo quando não há intenção de roubo, o próprio caos cria a oportunidade. O processo da TSA praticamente incentiva isso. As bandejas deslizam rápido demais, os passageiros são apressados e a pessoa atrás de você pode facilmente pegar o telefone errado e sair andando. E, quando acontece, não há botão de voltar. Os viajantes experientes aprenderam a jogar na defesa. Antes mesmo de chegar à segurança, coloque seus pequenos objetos de valor, carteira, relógio, chaves, joias, dentro da bagagem de mão, selados em um saco plástico ou compartimento lateral. Envie essa mala por último, para que passe o menor tempo possível desacompanhada. Se estiver viajando com alguém, faça com que uma pessoa vá primeiro para vigiar as bandejas assim que elas saem da máquina. E aqui vai uma dica que os viajantes solo juram seguir. Deixe o laptop ou a câmera para a última bandeja. Assim, você já estará do outro lado do scanner quando ela sair, sem intervalo, sem chance para acidentes. Porque no frenesi do posto de controle, o roubo nem sempre parece um roubo. Às vezes, é apenas um olhar distraído, e seus bens desaparecem antes mesmo de o avião decolar. Número 9. Os intocáveis atrás do posto de controle. Já se perguntou o que acontece quando você faz uma reclamação sobre um agente da TSA rude ou agressivo? A resposta curta: nada. A longa: burocracia, silêncio e um sistema feito para se proteger, não para proteger você. Existe uma regra oculta que ninguém menciona. Depois que um agente da TSA passa seu período probatório de 2 anos, ele se torna praticamente imune.
Relatos de má conduta, desrespeito ou abuso de autoridade muitas vezes desaparecem dentro do sistema sem qualquer acompanhamento. Viajantes já escreveram cartas, preencheram formulários e até ligaram diretamente para a agência, só para ouvir a mesma resposta sem vida. Vamos investigar. Tradução: não prenda a respiração. A menos que um agente cometa roubo ou violência, raramente isso leva à demissão. Grosseria, intimidação, manuseio descuidado de pertences pessoais, tudo é registrado como interações de rotina. E aqui está o golpe final. Mesmo quando o passageiro vence a reclamação, o agente quase sempre permanece no cargo. A burocracia enterra qualquer senso de responsabilidade sob camadas de formulários e políticas que protegem os de dentro, não o público. Um ex-funcionário de aeroporto resumiu da forma mais direta possível. Depois que eles entram, tornam-se intocáveis. Você pode registrar 10 queixas e ainda verá o mesmo sujeito gritando ordens na semana seguinte. Para ser justo, nem todo agente da TSA abusa de poder. A maioria está apenas tentando sobreviver a longos turnos, baixos salários e a frustração constante dos passageiros. Mas, em qualquer sistema com pouca supervisão, algumas maçãs podres podem estragar milhares de voos. Então, da próxima vez que um agente te responder de forma grosseira ou revirar os olhos quando você fizer uma pergunta justa, lembre-se, eles respondem a um sistema que raramente responde a alguém. Número 10. Quando a segurança vira espetáculo. À primeira vista, a longa lista de regras da TSA parece lógica. Nada de objetos cortantes, líquidos em excesso ou itens perigosos. Mas, quando você olha mais de perto, tudo começa a parecer mais um show do que proteção real. Pegue a famosa regra dos líquidos, por exemplo. Você não pode levar um frasco de shampoo de 350 ml, mas pode levar 6 frascos menores que, somados, contêm até mais líquido. E de alguma forma isso é permitido. Ou as revistas aleatórias que, curiosamente, parecem sempre mirar os mesmos grupos demográficos. Nada de aleatório nisso. Até ex-funcionários da TSA já admitiram, em silêncio, que algumas políticas existem menos por segurança e mais por aparência. A agência precisa parecer estar sempre fazendo algo, mesmo quando essas ações mal fazem diferença real. Os especialistas em aviação têm um nome para isso: teatro de segurança. Medidas criadas para gerar a ilusão de proteção, acalmar os passageiros e justificar verbas, em vez de realmente impedir ameaças. E aqui está a ironia sombria. Enquanto eles estão ocupados confiscando pasta de dente ou cortadores de unha, auditorias secretas revelam falhas assustadoras. Em 2015, o Departamento de Segurança Interna conduziu 70 testes secretos em grandes aeroportos dos Estados Unidos. A TSA falhou em 67 deles, deixando passar armas e explosivos ocultos em 95% das tentativas. Um agente infiltrado chegou a atravessar o controle com um explosivo falso preso às costas. Então, quando um fiscal toma o seu creme caro e diz: é para a sua segurança, lembre-se de que, atrás da cortina, as ameaças reais às vezes passam sorrindo. O problema não é falta de esforço, é falta de foco. Muita energia gasta com o que é visível, pouca com o que é vital. E nós, passageiros, somos quem paga pelo espetáculo. Número 11. Os escândalos ocultos nas contratações. Se você acha que o maior problema da TSA são as filas lentas ou as revistas exageradas, espere até descobrir quem realmente veste o uniforme. Após o 11 de setembro,
O governo correu para preencher mais de 55 mil vagas de inspetores a fim de colocar os aeroportos de volta em operação. Mas essa pressa teve um preço. As verificações de antecedentes foram ignoradas em quase 28 mil contratações. Sim, você leu certo. Dezenas de milhares de pessoas foram autorizadas a manusear sua bagagem, examinar seus pertences e circular em áreas restritas sem que ninguém verificasse seu histórico criminal. Quando a verdade veio à tona, foi chocante. Mais de 500 funcionários foram posteriormente identificados com prisões ou condenações anteriores. 85 deles eram criminosos condenados. E isso não aconteceu no passado distante. Eram pessoas contratadas para proteger os passageiros, após o pior ataque aéreo da história dos Estados Unidos. Avançando para 2015, a situação conseguiu piorar. Uma nova investigação revelou que 73 indivíduos com suspeitas de ligação ao terrorismo haviam sido autorizados a trabalhar em áreas restritas dos aeroportos. E não é boato, isso veio de um relatório oficial do Departamento de Segurança Interna, DHS. Como isso aconteceu? Simples. Uma vez que o funcionário da aviação passava pela primeira verificação de antecedentes, não havia reavaliação posterior. Sem monitoramento, sem rechecagem, sem sistema que acompanhasse se o status da pessoa mudava ao longo do tempo. Alguns até receberam permissão para pular completamente os pontos de controle da TSA, andando diretamente para as zonas seguras enquanto os passageiros tiravam sapatos e cintos como de costume. A TSA acabou introduzindo uma política de rechecagem a cada 2 anos e novos protocolos de triagem. Mas sejamos honestos. Quando uma agência criada para proteger contra ameaças acaba contratando potenciais ameaças, é difícil recuperar a confiança. Porque aqui está a verdade brutal. Às vezes, o perigo não é o que passa despercebido pela TSA. É o que já está em pé, dentro do posto de controle. Número 12. O lado estranho e humano da TSA. Depois de tudo que você ouviu, os furtos, os escândalos, as falhas, é tentador ver a TSA como a vilã de toda história de viagem. Mas aqui vem o plot twist. Às vezes, eles nos lembram que por trás do crachá ainda são humanos. Basta rolar o Instagram oficial da TSA e você encontrará uma coletânea bizarra dos objetos mais estranhos que passageiros realmente tentaram embarcar. Estamos falando de nunchakus, estrelas ninja, espadas medievais, até uma motosserra de verdade. Um viajante apareceu com uma águia viva. Outro tentou levar um peru congelado. Sim, um peru, dentro da bagagem de mão. Você quase consegue imaginar os agentes suspirando por trás das legendas, meio frustrados, meio divertidos. E talvez esse seja o único ponto em que eles realmente acertam. Às vezes, o humor é a única forma de aliviar a tensão. Para cada agente autoritário gritando ordens, há outro que ajuda discretamente um passageiro nervoso a encontrar o portão certo ou rearruma uma mala que simplesmente não quer fechar. A verdade é que a maioria dos agentes da TSA não escreve as regras. Eles apenas as aplicam. Sobrecarregados, mal pagos e presos entre o protocolo de segurança e passageiros irritados que só querem voltar para casa. O sistema pode estar quebrado, mas a maioria das pessoas dentro dele apenas tenta sobreviver. Então sim, a TSA tem suas falhas. Grandes falhas. Mas às vezes, em meio ao caos e à insanidade das viagens aéreas, eles ainda conseguem rir. E talvez
essa pequena centelha de humanidade seja a única parte da segurança aeroportuária que ainda vale a pena confiar. Número 13. O que tudo isso significa para os viajantes em 2025? Então, o que tudo isso significa para você? O viajante comum que só quer passar pela segurança sem perder a dignidade, a bagagem ou a paciência. Significa que consciência é o seu verdadeiro cartão de embarque. Porque quanto mais você entende o sistema, mais difícil é para ele te prejudicar. A TSA não é uma vilã, mas também não é sua amiga, é uma máquina. E, como qualquer máquina, ela funciona melhor quando você sabe quais engrenagens evitar. Comece protegendo seus objetos de valor. Mantenha-os na bagagem de mão, nunca nas malas despachadas. Fotografe sua bagagem antes do check-in. E se alguma exigência de um agente soar exagerada, pergunte calmamente: isso é uma exigência ou um pedido? Você vai se surpreender com a rapidez com que a autoridade amolece quando é questionada com respeito. Saiba os seus direitos. Eles não podem obrigá-lo a desbloquear o seu telefone. Não podem confiscar o seu passaporte. E se ultrapassarem os limites durante uma revista, você tem todo o direito de interromper o processo e solicitar um supervisor. E não se esqueça, as regras da TSA podem mudar de um dia para o outro. O que é permitido em Boston pode ser proibido em Phoenix no dia seguinte. Portanto, verifique sempre antes de viajar, especialmente quando surgirem novas tecnologias ou ameaças globais. O ano de 2025 promete ser outro período imprevisível para a aviação. Com sistemas de segurança baseados em IA, níveis de ameaça em constante mudança e novas políticas de triagem, os viajantes enfrentarão mais verificações aleatórias do que nunca. Mas agora, você entende como o jogo funciona, e isso torna mais difícil de enganar, intimidar ou explorar. Por quê? No momento em que você deixa de ser apenas um passageiro e começa a pensar como um profissional, você deixa de ser o alvo. Número 14. A conclusão e por que isso importa mais do que nunca. Agora, você já viu o que acontece por trás das cortinas. O poder que a TSA realmente não tem, as regras que mudam sem aviso e as verdades inconvenientes que nunca chegam às manchetes. E mesmo assim, milhões de viajantes passam por essas mesmas filas de segurança todos os dias, acreditando que o processo é a prova de falhas. Não é. É apenas a melhor versão que temos. Mas aqui está o que separa o viajante ansioso do viajante informado. Conhecimento. Quando você entende como a TSA realmente funciona, os limites da autoridade, o significado por trás dos códigos, as brechas no sistema, você retoma o controle da sua experiência de viagem. Você deixa de se sentir um alvo e começa a agir como alguém que conhece o manual do jogo. Da próxima vez que estiver na fila, não apenas balance os pés e suspire. Observe, escute, perceba os padrões. Quais filas andam mais rápido? Quais agentes passam do limite? Quais regras mudam de repente? Porque cada viajante que presta atenção torna mais difícil para o sistema tirar vantagem de quem não presta. E aqui está a verdade. A maioria dos agentes da TSA são apenas humanos sob pressão, presos em um trabalho que raramente recebe gratidão. Mas o sistema que os treina, é aí que deve estar o verdadeiro escrutínio. Se os viajantes fizerem perguntas mais inteligentes, mantiverem a calma e souberem seus direitos, talvez, apenas talvez,
a próxima versão da TSA finalmente seja tão forte, justa e transparente quanto afirma ser. Portanto, faça sua mala com inteligência. Mantenha-se atento. Viaje informado, porque em 2025 o conhecimento não é apenas sua melhor defesa, é seu passaporte para a tranquilidade. Obrigado por assistir 15 segredos da TSA que eles esperam que você nunca descubra. Atualização 2025. Se este vídeo abriu seus olhos, deixe seu like, compartilhe com um amigo antes do próximo voo e inscreva-se para mais verdades de bastidores sobre viagens aqui no Avoid Flight Bans.